Saindo da fase folicular, onde o estradiol está em alta e o FSH, hormônio folículo estimulante, também estão estimulando esses ovários a produzir folículos e, consequentemente, o folículo dominante, que é o que vai se desenvolver mais que todos. Esse folículo dominante ele vai crescer. Quando ele chegar no seu limite, pelo estímulo do LH, hormônio luteinizante, ele vai chegar no seu limite, que é de mais ou menos 18 a 20 milímetros, ele vai, estourar. Vamos dizer assim, quando ele estoura, ele libera lá no ovário o famoso óvulo, né? O óvulozinho para, se Deus quiser, encontrar com o espermatozoide e haver concepção. Então, quando há essa liberação do óvulo, é uma característica que a sua ovulação aconteceu. A gente ovula por um ovário por mês. A gente não ovula todo mês nos 2 ovários, tá, gente? É um ovário por mês, tá? E essa fase de ovulação, ela acontece do 13º ao 17º dia do ciclo, mais ou menos, tá? A temperatura da mulher geralmente se eleva, sinalizando que nossa ovulação aconteceu. Por isso que existem testes de ovulação para se fazer às vezes. O LH estimula esse crescimento do folículo, como eu falei, que vai crescer e vai, estourar. O óvulo fertilizado, ele pode até... o óvulo que foi liberado, ele pode ser fertilizado até no período de 24 horas, tá? E aí, depois dessa ovulação, né, quem vai entrar na jogada vai ser a fase lútea. Aquele folículo que estava vazio, ele vai se transformar no corpo lúteo lá na última fase, que é a fase lútea. Por isso também que o hormônio é chamado de hormônio luteinizante, que ele vai cuidar, ele vai trabalhar mais, favorecendo a fase lútea, tá? Depois desse folículo vazio, transforma em corpo lúteo. O corpo lúteo lá na fase lútea vai estimular a produção de progesterona. E lembrando que na fase da ovulação a mulher está muito mais atraente, a mulher está muito mais bonita, a pele está mais macia. Por quê? Porque a mulher está pronta, na verdade, para conceber, para promover uma fertilidade, tá bom? E aí partimos para a fase lútea. Na fase lútea, que vem logo depois da ovulação, ovulei, liberei o óvulo, o folículo vazio, que já liberou o óvulo, ele vai murchar um pouquinho, vai se transformar no corpo lúteo. É o corpo lúteo que vai produzir progesterona, por isso que mulheres que não ovulam não produzem progesterona e não se beneficiam desse super hormônio que a gente depois vai conversar sobre ele. E na fase lútea, ela vai acontecer mais ou menos do 18º ao 28º dia do ciclo, tá? E ele vai, quando a mulher tem a concepção, ele vai preparar a mulher para a gestação, ele vai proteger esse embrião quando há concepção. A progesterona, ela acelera o metabolismo, ela melhora a detoxificação de alguns hormônios, o fígado trabalha muito mais nessa fase devido a esses hormônios, a todo vapor. O corpo lúteo, ele vai dar suporte para essa gravidez, por essa produção de progesterona, não esqueçam disso. Lembrando mais uma vez que a progesterona, quando ela cai, ela atende seu pico na fase lútea e depois ela vai caindo. Quando ela cai, que o corpo lúteo estava vazio, produzindo progesterona, é reabsorvido, começa o sangramento de novo, começa a nova rodada de ciclo menstrual. Então, nessa fase lútea é uma fase muito importante quando há fecundação, tá? A mulher precisa ter uma boa produção de progesterona. Por quê? Porque nessas primeiras 12 semanas, quem vai dar suporte à gestação é a progesterona. Só a partir dessa fase, ou seja, 12 semanas, quem entra em ação é a placenta. Então, por isso que algumas mulheres que eram predominantemente estrogênicas, tinham desequilíbrio hormonal, acaba tendo algum problema em relação à implantação. Qual é a função da progesterona? Segurar o endométrio, quando há implantação, segurar o endométrio para que nada comprometa essa implantação. Então, se é uma mulher que já engravidou com descontrole hormonal, tem muito estradiol para pouca progesterona, era predominantemente estrogênica lá na fase lútea, ela pode ter muito problema nessa fase de implantação. Não tem quem proteja, talvez tenha pouca progesterona para proteger essa implantação e impedir uma possível descolamento, até mesmo um possível aborto. Então, é muito importante que essas mulheres, antes de engravidar, organizem os seus hormônios, equilibrem seus hormônios, porque na fase lútea, quem tem que estar em predominância é a progesterona e não o estradiol. Nós temos muitas mulheres predominantemente estrogênicas, ou seja, com estradiol muito alto na fase lútea, onde não deveria ser. Tá bom? Então, conheçam muito bem essas fases. Essa é a segunda parte do vídeo, quando eu expliquei a fase de ovulação e a fase lútea. Eu quero muito que vocês se atentem à fase lútea, devido ao número exorbitante de mulheres predominantemente estrogênicas.